Perfeito, pessoal. Vamos dar início, então, seguindo aquela mesma metodologia, aquela mesma dinâmica. Primeiro, vamos destacar os elementos essenciais do problema, ok? Então, iniciamos aqui com o Júlio. Ó. Júlio, brasileiro, 20 anos, no dia, data. Vou destacar todas as datas em verde. No dia 10 de fevereiro de 2021, encontrou seu amigo Marcos. Vamos destacar o Marcos aqui em vermelho. No município de Uberaba, Minas Gerais. Município de Uberaba, Minas Gerais. Ele pediu emprestado o valor de R$ 5.000. Ó. Então, o Júlio pediu ao Marcos emprestado a quantia de R$ 5.000, assinando como garantia ó, uma nota promissória no referido valor com vencimento para o dia 15 de março de 2021. Ok? E esses são os fatos iniciais. Na data mencionada, não tendo havido pagamento, Marcos telefona para Júlio e cobra a dívida, obtendo do devedor a promessa de que o valor seria pago em uma semana. Então, até aqui, ok. Uma ligação, cobrando o valor. Fim do prazo, indignado diante da ausência de pagamento, Marcos, olha o Marcos. Marcos comparece no dia 14 de abril de 2021. Marcos comparece no dia 14 de abril de 2021. Em qual local? Ó, na residência de Júlio, situada no município de São José do Rio Preto, São Paulo. Vamos destacar essa informação. Olha lá. Ele comparece na residência de Júlio, situada em São José do Rio Preto, São Paulo, e mostrando para Júlio um canivete que trazia consigo, afirma que a dívida deveria ser saldada, pois, do contrário, Júlio pagaria com a própria vida. Perfeito. Os fatos acima referidos foram levados ao conhecimento do delegado de polícia da localidade, que instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido. Então, nós tivemos aqui a instauração de inquérito policial. O momento processual, vou destacar nesse tom, em turquesa. Tá? Então, aqui é o momento processual, instauração de inquérito. Ao final da investigação, devidamente apurada a materialidade e a autoria, especialmente por meio de relatos de testemunhas, o Ministério Público denuncia Marcos pela prática do crime de extorsão. Então, nós temos o oferecimento da denúncia, vou destacar também em turquesa, aqui em azul, para demonstrar que é um momento processual. O Ministério Público denuncia Marcos, tá? Então, destaquei aqui em turquesa o momento processual. Destacar o nosso querido Marcos aqui. Pela prática do crime de extorsão, ok? Na sequência, ó, recebida inicial. O que significa? Que a denúncia foi recebida pela juíza, tá? Então, vou destacar também o momento processual, que é o recebimento da denúncia. Toda vez que vocês verem, né, se depararem com essa expressão recebida inicial, o que significa isso? Que a denúncia, essa denúncia que o promotor ofereceu, a denúncia é a peça que inaugura a ação penal, é a peça que inaugura o processo, que a denúncia foi recebida pelo juiz, tá? Então, no nosso caso aqui vai ser uma juíza, recebida inicial, momento processual.
Marcos, vou destacar o Marcos. É citado, então nós temos na sequência a citação, ó, que também é um momento processual, tá? Temos a citação. E aqui temos a data que o Marcos foi citado, dia 18 de maio de 2021. Vamos destacar a data aqui também em verde. O processo teve regular prosseguimento. O que significa isso? Então, até aqui tudo ok, teve regular prosseguimento, todas as normas procedimentais foram respeitadas, sendo que no dia 23 de junho de 2021, vamos destacar aqui novamente a data, ó, mais uma data, no dia 23 de junho de 2021, foi realizada a audiência da instrução e julgamento. Então, como é um momento processual, é a realização da audiência, vamos destacar aqui também em azul, ok? Sendo que na audiência foram ouvidas duas testemunhas, ó, arroladas pela acusação, que se encontravam presentes na audiência, ó. Tivemos, portanto, a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação, testemunhas que estavam presentes na audiência, de modo que a terceira testemunha, ó, a terceira testemunha arrolada pela acusação seria inquirida por carta precatória. Vou destacar isso aqui também, é um momento processual que vai ocorrer posteriormente. Ó. Terceira testemunha de acusação seria inquirida por carta precatória na comarca de Ribeirão Preto, São Paulo. Ok, então tivemos audiência, basicamente duas testemunhas de acusação foram ouvidas, estavam presentes na audiência. A terceira testemunha de acusação foi arrolada por carta precatória porque ela seria ouvida em outra cidade, em outra comarca. Toda vez que nós temos uma testemunha que é ouvida em outra comarca, nós vamos chamar aqui de carta precatória, tá certo? Esse ato, a oitiva dessa testemunha, será cumprida por carta precatória, ou seja, em outra cidade que não aquela onde ocorre a audiência, certo? Um detalhe, em data ainda não designada. Então, essa terceira testemunha seria ouvida posteriormente e ainda não foi marcada a data, ok? Na sequência, ó, ainda na audiência, a magistrada passou a inquirição, ou seja, quando eu falo inquirição é a oitiva, tá? Passou a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. Então, ela ouviu as testemunhas de defesa na sequência, na mesma audiência. E ao final da instrução, quando vocês verem essa expressão, ó, ao final da instrução é ao final da audiência, tá? E ao final da instrução, ao final da audiência, procedeu ao interrogatório do acusado. Então, ao final dessa audiência, ela ouviu duas testemunhas de acusação, ouviu as testemunhas de defesa e procedeu ao interrogatório do acusado. E aqui está um detalhe. Apesar dos protestos da defesa, ó, destacar isso daqui. Apesar dos protestos da defesa. Dando prosseguimento, no dia 20 de julho de 2021, novamente uma data, a precatória foi cumprida, isto é, essa testemunha de acusação, ela é ouvida, tá? Quando a gente fala que a precatória foi cumprida, sendo que a testemunha rolada pela acusação foi ouvida e confirmou os fatos descritos na exordial acusatória. Então, essa testemunha de acusação, que foi ouvida por carta precatória lá em Ribeirão Preto,
confirmou os fatos descritos na denúncia, pois estava presente no dia dos fatos, ó. Ok? Encaminhados os autos para o Ministério Público, então a audiência termina, a testemunha que estava faltando foi ouvida por precatória, temos um novo momento processual, que é o encaminhamento dos autos para o Ministério Público. Vou destacar aqui em azul. Encaminhados os autos para o Ministério Público, foi apresentada manifestação, então o Ministério Público apresenta sua manifestação, requerendo a condenação, requerendo o Ministério Público a condenação nos exatos termos da denúncia, tá? O que significa isso? Ele pede que o acusado Marcos seja condenado pelo crime de extorsão, que é o crime pelo qual ele denunciou o Marcos, tá? Então, toda vez que a gente vê nos exatos termos da denúncia, o Ministério Público pede que o entendimento manifestado na denúncia ministerial seja mantido na sentença pelo juiz, ok? Então, ele pede a condenação nos exatos termos da denúncia, isto é, pelo crime de extorsão, bem como que, em razão da gravidade, do tipo penal, isto é, o artigo 158, que a pena base seja exasperada, que a pena base seja exasperada e que o regime inicial de cumprimento da pena, o regime inicial seja o fechado. Regime inicial fechado e que a pena base seja exasperada. Ó. Vamos destacar isso daqui também. Perfeito. Então, tivemos a manifestação do Ministério Público, tá? Na sequência, em seguida, a defesa técnica de Marcos foi intimada. Então, temos um novo momento processual. Temos um novo momento processual aqui, que é a intimação da defesa de Marcos. Ela é intimada em 17 de agosto de 2021. Então, vamos anotar essa data. Em 17 de agosto de 2021, uma terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o país, para apresentação da medida cabível. Então, nós temos que propor a medida cabível. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogada ou advogado de Marcos, que é o acusado, redige a peça jurídica cabível privativa de advogado. Então, nós temos que redigir uma peça privativa de advogado. Lembrando aqui, como é uma peça privativa de advogado, não poderá ser um habeas corpus, tá? Porque o habeas corpus, ele não é uma peça privativa, né? Pode ser impetrado, inclusive, por qualquer pessoa, tá certo? Então, toda vez que nós nos depararmos com essa expressão privativa ou peça exclusiva de advogado, o enunciado exige que não seja elaborado um HC, um habeas corpus, tá certo? Apresentando todas as teses jurídicas pertinentes ao caso. E um detalhe importante, a peça deverá ser datada, então nós temos que colocar a data na peça no último dia do prazo. Isso aqui sempre a OAB exige. Bom, pessoal, toda vez a ordem exige
que nós datamos aí a peça no último dia do prazo, tá? E a gente vai falar disso mais adiante. Então, temos aqui o nosso enunciado, nosso problema. Perfeito? Temos os momentos processuais, grifados aqui em azul, instauração de inquérito, denúncia do Ministério Público, denúncia recebida pela juíza, citação do acusado, audiência, audiência, carta precatória para ouvir uma terceira testemunha de acusação. Na sequência, temos os autos encaminhados ao MP, após terminada a instrução, a audiência, manifestação final do MP, requerendo a condenação, e, por fim, defesa técnica do acusado Marcos, no caso, seremos nós, intimada para manifestação. Tá? Então, esse é o momento processual que nós estamos. Nós tivemos um inquérito, tivemos uma denúncia, denúncia foi recebida, após o recebimento da denúncia, o processo deu prosseguimento. Um detalhe importante aqui para vocês, o processo teve regular prosseguimento, tá vendo aqui? Deixa eu destacar isso aqui. O processo teve regular prosseguimento. Na sequência, após a citação do acusado, qual que seria o próximo momento processual? Seria justamente a defesa do acusado, do advogado. E foi o problema que nós resolvemos na semana retrasada, foi o problema número 2. Foi uma resposta à acusação. Ok? Então, após a citação, se o enunciado terminasse aqui, com o Marcos sendo citado, a peça jurídica cabível seria uma resposta à acusação. Tá certo? Como fala aqui no enunciado que o processo teve regular prosseguimento, significa que a defesa foi apresentada. E muitas peças práticas, a OAB não narra todos os andamentos processuais. Ela, às vezes, encurta alguns procedimentos usando essa expressão, que o processo teve regular prosseguimento. Mas não significa que a defesa não foi apresentada. Quando fala que o processo teve regular prosseguimento, significa que todos os procedimentos foram observados e, consequentemente, a resposta à acusação. Ok? Então, tivemos audiência depois, carta precatória, manifestação do MP e, por fim, a defesa técnica sendo intimada. Qual que é a primeira pergunta que nós vamos responder a esse enunciado? Portanto, que a gente sempre segue a mesma metodologia. Qual é a peça jurídica cabível? Que é o que o enunciado nos exige. Olha o que o enunciado fala. Então, olha o que o enunciado fala. Redija a peça jurídica cabível, não é? Então, essa é a primeira pergunta que a gente vai responder. Qual que é a peça jurídica cabível aqui? Toda vez, pessoal, toda vez que nós tivermos audiência, Ministério Público apresentando manifestação, tá? Ministério Público apresentando manifestação, requerendo na sua manifestação a condenação, que peça é essa que o MP apresentou? São as alegações finais do Ministério Público, ok? Então, quando o MP, após a audiência, apresenta a manifestação, e nessa manifestação ele já exaure ali o mérito, não é? Ele já manifesta no tocante ao mérito, não teve nenhum requerimento de diligência por parte do MP, ele já deu a manifestação final, que nesse caso aqui é pleiteando a condenação, nós temos as alegações finais do Ministério Público. Na sequência, após a alegação final do Ministério Público, qual que é o próximo momento processual? É a manifestação da defesa, tá? É a manifestação da defesa técnica, que é esse último ato que a defesa técnica de Marcos foi intimado. Então, portanto, qual será a peça jurídica que cabível pela defesa de Marcos? Será, respondendo aqui a pergunta 1, alegações finais por memoriais, essa é a expressão, pessoal, que eu recomendo para vocês utilizarem no exame de ordem, tá? E eu
né, advogado, quando faço as minhas manifestações, eu também gosto de utilizar essa expressão, quando fazemos por escrito, tá? Quando fazemos por escrito. Porque o que acontece? Quando encerra-se a audiência, o Código de Processo Penal prevê, no artigo 400, né, e 3, caput, que as partes apresentem as alegações finais orais, tá? E essas alegações finais sejam apresentadas de forma oral, ok? Então, em audiência comum, nós temos as alegações finais orais, que são os famosos debates. Só que tem muito magistrado que, principalmente até por economia processual, ao invés de converter ali na hora os debates orais, de dar 20 minutos para acusação, 20 minutos para defesa, 10 minutos de prorrogação para acusação, 10 minutos de prorrogação para defesa, o que é muito comum? O juiz faz o seguinte, até por economia processual e por celeridade, ele dá prazo, tá? Ele dá prazo para as partes se manifestarem na forma de memoriais. Então, as alegações finais são apresentadas por memoriais, ok? Essa que é a distinção, tá? Não deixa de ser alegação final, só que ao invés da alegação final ser apresentada oral, ela será apresentada na forma de memoriais escritos, né? Hoje os processos são digitais, então não deixa de ser escrita a alegação final, só que ela é peticionada de forma digital, em PDF, ok? E o fundamento legal será esse daqui, ó, o artigo 403, parágrafo 3º do CPP, que nós vamos colocar lá na nossa petição, tá? Nós vamos utilizar lá no preâmbulo, no início da nossa peça, esse artigo aqui, ó, o 403, parágrafo 3º. Depois vocês deem uma olhada no código de vocês, lá no artigo 403, parágrafo 3º. Lá vocês vão verificar o seguinte, lá vai ter a seguinte redação, que o juiz, diante da complexidade do caso, ou diante do número de acusados, né, ele pode converter os debates, que seriam as alegações finais orais, por memoriais. Temos essa previsão no artigo 403, parágrafo 3º. Só que isso, no dia a dia, principalmente aqui na minha região, é raro um magistrado que faça alegações, que exija das partes as alegações finais orais, pessoal. Então, aqui, até para ganhar tempo, porque demora muito para as partes manifestarem de forma oral, o juiz, na hora, dá a sentença, na própria audiência, isso demanda muito tempo. Então, no dia a dia, fica inviável o magistrado seguir esse rito e aplicar toda a audiência, debates orais e sentença no exato momento. Então, eles encerram a audiência, pergunta se tem algum pedido de diligência para as partes, que seria uma hipótese na fase do artigo 402, tá? Pergunta se tem alguma diligência a ser realizada. E se não tiver nenhuma diligência a ser realizada, ele dá por encerrada toda a instrução e dá o prazo aí para as partes apresentarem as alegações finais por memoriais, tá? Nós vamos ver que o prazo dessa peça é de 5 dias, tá? O prazo das alegações finais por memoriais é de 5 dias, ok? Então, lá na nossa peça, como a gente vai ter que datar, ó, olha só o que fala aqui no final do enunciado, datar a peça no último dia do prazo, ok? Então, o que significa dizer? Como a defesa foi intimada em 17 de agosto de 2021, nós vamos ter que contar o prazo de 5 dias e marcar qual que é esse 5º dia, que é o prazo final das alegações finais. Então, na hora que for falar do prazo, ao final, eu explico como que a gente faz essa contagem, tá certo? Então, peça jurídica cabível, alegações finais por memoriais, previsão legal, artigo 403, parágrafo 3º, e no prazo, né, da peça será de 5 dias. Certo? E esse é o primeiro ponto. Próximo ponto. Qual é a autoridade competente? Ó, para quem que nós deveremos endereçar as nossas alegações finais por memoriais? Ó, é o famoso endereçamento. Quem será o juiz ou a juíza competente aqui no caso concreto, tá? Nesse caso, pessoal,
é um caso de justiça estadual, tá? Não é um caso de justiça militar federal, que é uma justiça especial. Não é um caso de justiça militar do estado, que é uma justiça especial. E também não é hipótese de justiça eleitoral, que também é uma justiça especial. Nós não temos nenhum elemento no caso concreto aqui que indique a competência na justiça especial, militar federal, militar estadual ou eleitoral, tá? Não temos nenhuma hipótese de justiça especial. E nesse caso concreto aqui também, não temos nenhum elemento que indique a possibilidade de discutirmos a incidência da Justiça Federal. Ok? Lembrando que a Justiça Federal é uma justiça comum, tá? A Justiça Federal também é uma justiça comum, não é justiça especial, tá certo? Mas nesse caso aqui, não temos nenhum elemento do caso concreto que pelo menos permita a discussão, se seria hipótese de endereçamento para a Justiça Federal ou Justiça Estadual. Então, qual justiça que nos resta por exclusão? A Justiça Estadual. Então, por exclusão, nós teremos a Justiça Estadual, ok? A questão que fica aqui é, se é Justiça Estadual, qual comarca, não é? Qual o juízo competente, de qual comarca competente da Justiça Estadual? No nosso caso concreto, será São José do Rio Preto. Ó. Será a comarca de São José do Rio Preto, São Paulo. Por quê? Vamos lá no enunciado. Ó, nós tivemos aqui, ó, o Júlio encontrou o Marcos lá em Uberaba, e nesse primeiro momento foi onde o Júlio pediu dinheiro emprestado ao Marcos, tá? Então aqui foi onde ocorreu esse negócio jurídico, esse empréstimo. Depois, o que acontece? O Marcos procura o Júlio em qual local? Lá em São José do Rio Preto, ó. E aqui que aconteceram os fatos, ó. Lá em São José do Rio Preto, que o Marcos mostra um canivete e ameaça o Júlio de que ele pagaria com a própria vida, ó, caso a dívida não fosse saldada. Tá vendo aqui? Então, os fatos se deram onde? Em São José do Rio Preto, tá? Esses fatos, essa conduta que o Ministério Público disse que o Marcos praticou, que é um crime de extorsão, aconteceu em qual domicílio? Onde que ocorreu o crime? Que aqui a gente aplica a teoria do resultado, tá? Onde que aconteceu o crime? Aconteceu na comarca de São José do Rio Preto. Tá certo? Então, como aconteceu na comarca de São José do Rio Preto, o juízo competente tratando-se de justiça estadual, que é o nosso caso, será a juíza, ó, que é uma juíza nesse caso, ó. Nós vamos colocar o seguinte no nosso endereçamento lá na nossa petição. Excelentíssima senhora doutora juíza de direito, ó, da comarca de São José do Rio Preto, São Paulo. Ou pode colocar assim também, ó, para ficar mais completo ainda. Da comarca criminal, tá? Sem problema algum também. Quem quiser acrescentar aqui, ó, fica mais bonita ainda a resposta. Dos dois modos, então, a resposta estaria correta, tá? Dos dois modos, estaria correta a resposta. Perfeito? Lembrando, pessoal, quem tiver alguma dúvida, ao final do encontro aqui, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, se surgir algum ponto aí, durante a explicação, algum questionamento, anotem aí, que ao final da explanação, eu abro para perguntas, ok? Próximo passo. Já sabemos qual que é a peça, ó. É uma petição de alegações finais por memoriais, né? Temos aqui. Já sabemos o endereçamento, para quem que nós vamos endereçar a nossa petição. Qual que é o próximo passo agora? As teses, não é? Quais são as teses jurídicas, tá? Terceiro ponto, quais são as teses jurídicas envolvendo o nosso problema? Temos tese de direito material, ou seja, teses envolvendo o Instituto de Direito Penal. Temos tese de direito processual, isso é, teses envolvendo Instituto de Direito Processual, que é o item 3, tá? Sempre o item 3
serão as teses. Qual que é a nossa primeira tese, pessoal? Olha que legal essa tese aqui, ó. Olha que legal essa tese. Preliminar de nulidade, ó, tá? Então, é uma preliminar de nulidade. Interrogatório como último ato da instrução. Vou destacar aqui em amarelo. 3.1, essa será a nossa primeira tese, ó. Interrogatório como último ato da instrução. Basicamente, o que aconteceu aqui no nosso enunciado? Ó? Vamos subir aqui rapidinho. Veja. Nós tivemos a oitiva de duas testemunhas, ó. Duas testemunhas arroladas pela acusação. Deixa eu grifar em vermelho aqui para facilitar. Ó. Oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação. Tá vendo aqui? Na sequência, a terceira testemunha arrolada pela acusação, ó, seria ouvida por precatória, não é? Seria ouvida por carta precatória. Olha lá. Carta precatória. Na comarca de Ribeirão. O que a juíza fez? Ela ouviu as duas testemunhas de acusação que estavam presentes. Na sequência, ela ouviu as testemunhas arroladas pela defesa. Ó. Tá vendo aqui? Na sequência, ela ouve as testemunhas arroladas pela defesa. Tá? Isso pode acontecer para ficar claro para todos. Como que funciona a ordem das oitivas em audiência? Nós temos, em primeiro momento, em caso de vítima, nós temos a oitiva da vítima, tá? Então, se tiver a vítima do delito e o Ministério Público tiver arrolado a vítima para depoimento, nós vamos ouvir a vítima. Esse é o primeiro ato processual, oitiva da vítima. Depois que houve a vítima, nós temos na sequência a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, tá? Essa ordem, para quem quiser ir anotar, nós já vamos ver lá embaixo, está no artigo 400 do Código de Processo Penal. Ok? O artigo 400 do CPP que traz essa ordem. Depois que houve as testemunhas de acusação, nós temos a oitiva das testemunhas de defesa. Sempre nessa ordem, pessoal. Primeiro, se for o caso vítima, testemunha rolada pela acusação, testemunha rolada pela defesa, ok? Na sequência, se tiver perito, acareação, reconhecimento de pessoas, é feito na sequência. E, por fim, o último ato da instrução processual, o último ato da instrução, ou seja, o último ato da audiência, é o interrogatório do acusado, tá? O interrogatório do acusado será sempre o último ato da instrução. O que aconteceu aqui no caso concreto? Ó, a juíza fez o seguinte, ouviu duas testemunhas de acusação, tá? Até aqui, ok. Na sequência, ela ouviu duas testemunhas arroladas pela defesa. Lembrando que uma terceira testemunha seria ouvida na comarca de Ribeirão Preto. Tá certo? Então, na comarca de Ribeirão Preto, nós teríamos a oitiva de uma terceira testemunha. Tá? Isto por carta precatória. Veja, um detalhe importante que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Sempre em audiência, primeiro houve, tá? Primeiro teremos a oitiva das testemunhas de acusação e depois a oitiva das testemunhas de defesa. Essa ordem pode ser invertida? Podemos inverter essa ordem? Ouvir as testemunhas de defesa primeiro do que uma testemunha de acusação, só se o defensor do acusado concordar. Se o defensor do acusado não concorda, nós não podemos ter aqui a chamada inversão da ordem. Isto é, primeiro ouve-se as testemunhas de acusação e depois ouve-se as testemunhas de defesa, tá? No caso concreto, nós tivemos uma testemunha de acusação que foi ouvida por precatória. Aqui é um detalhe que eu quero que vocês anotem aí, tá? A testemunha por precatória, ela é uma exceção. Toda vez que nós tivermos uma testemunha rolada por carta precatória para ser ouvida em outra comarca, isto é, em outra cidade, a testemunha
que será ouvida por carta precatória, e nesse caso concreto, é uma testemunha de acusação. Ela admite, pessoal, a carta precatória, a chamada inversão na ordem. Isto é, pode a juíza ou o juiz ouvir na audiência que está ali acontecendo, na audiência presente, uma testemunha de defesa, primeiro que uma testemunha de acusação que será ouvida por carta precatória. Então, pode inverter essa ordem. Ok? Portanto, a carta precatória é uma exceção, pessoal. Isso está previsto lá no artigo 400 do CPP. Tá? Isso está previsto lá no artigo 400 do CPP. A testemunha de acusação pode ser ouvida primeiro que uma testemunha de defesa, na forma do artigo 400 do CPP, em razão do artigo 222 também do CPP. Tá? O artigo 400 fala, deve ser observada a ordem, isto é, primeiro testemunha de acusação, depois testemunha de defesa, salvo, exceto na forma do artigo 222. Isto é, quando for por precatória, pode inverter a ordem. Testemunha de acusação, testemunha de defesa. Houve testemunha de acusação, depois da testemunha de defesa. É uma exceção, pessoal. O 222 é uma exceção, tá? No nosso caso, o que aconteceu aqui? Essa terceira testemunha de acusação, essa terceira testemunha de acusação, vou fazer um asterisco aqui, ó. Foi ouvida depois das testemunhas de defesa, ó. Tá vendo? Por quê? Porque as testemunhas de defesa foram ouvidas na própria audiência pela juíza. Então, até aqui estava tudo ok. Até aqui, nós não tivemos infringência nenhuma. Até aqui estava tudo certo, tá? Pode o juiz ou a juíza ouvir as testemunhas de defesa presente, e se tiver alguma testemunha de acusação por carta precatória, ela pode ser ouvida em data posterior. E essa é uma exceção, não tem prejuízo nenhum para o acusado. Qual que é o problema do nosso caso concreto? Até aqui estava tudo certo, ó. Vou fazer um asterisco aqui, ó. Até aqui estava tudo certo. O problema foi aqui, ó, que ao final da audiência, ao final da instrução, isto é, ao final da audiência, o que a juíza fez? Ela procedeu, ó, ao interrogatório do acusado. Ela procedeu ao interrogatório do acusado. E olha um detalhe que eu destaquei em vermelho. Apesar dos protestos da defesa. Ok? Esse ato aqui não poderia ter ocorrido. Aqui que está o problema do enunciado nesse ponto. Ó. Esse ato aqui não poderia ter ocorrido. Ó. Tá? Não pode interrogar o acusado antes do retorno da precatória. Entenderam? O interrogatório do acusado tem que ser sempre o último ato do processo, quando nós falamos em audiência de instrução. Jamais, jamais, testemunha de acusação poderá ser ouvida depois do interrogatório do acusado. Porque o interrogatório do acusado, ele possui como característica, pessoal, um meio de defesa. Tá? Ele não é só um meio de prova, o interrogatório. Ele também é um meio de defesa. E aí, se o acusado fala, primeiro, que uma testemunha de acusação, que vai ser ouvida depois, ó, nesse caso concreto, a testemunha de acusação foi ouvida no dia 20 de julho, ó, portanto, depois do acusado, ó, tá vendo? Já que a audiência foi realizada no dia 23 de junho de 2021, ó. Ok? Então, o acusado foi interrogado primeiro que é a testemunha de acusação. Qual seria o procedimento correto aqui? A juíza, ó, se ela fizesse, vou marcar aqui, ó, se ela tivesse chegado até esse ponto, ó,
onde eu pus os asteriscos aqui, ó. Até aqui estaria tudo certo, pessoal. Até aqui ela teria respeitado o artigo 400 do Código de Processo Penal, porque ela pode inverter essa inversão entre testemunha de acusação e testemunha de defesa. Mas jamais ela pode inverter a ordem de testemunha de acusação com o interrogatório do acusado. Nunca. Isso jamais pode acontecer. O interrogatório do acusado tem que ser sempre o último ato da instrução. E se isso ocorre, se o juiz ao final da audiência fala, ó, vou interrogar o acusado, mesmo não tendo sido ouvida e não tendo retornado a testemunha de acusação por precatória, o que nós, advogados de defesa, devemos fazer? Nós devemos fazer o que o colega fez aqui em audiência. Nós devemos protestar, tá vendo? Nós devemos impugnar imediatamente essa ilegalidade. Ok? Só que para fins de OAB, de peça, assim, de prova, que vocês vão prestar exame de ordem, pelo menos a maioria de vocês, geralmente a OAB coloca dessa forma, ó, apesar do protesto da defesa, o que significa dizer? Que o advogado não concordou com essa inversão da ordem, com essa ilegalidade, com esse procedimento. Entende? Se você, como advogado, não manifesta imediatamente, quando você estiver diante de uma nulidade, o que o tribunal depois fala? Que precluiu o seu direito. E houve uma preclusão. Portanto, sempre, nulidade processual, quando a gente detecta de imediato, nós, advogados de defesa, devemos impugnar no primeiro momento, imediatamente, constar em ata a nossa manifestação, o nosso protesto. Tá certo? Se o enunciado tivesse terminado até aqui, ó, se a juíza tivesse feito até aqui e não tivesse interrogado o acusado, estaria ok. Qual seria o procedimento correto? Houve a testemunha por precatória, né? Ela seria ouvida no dia 20 de julho, ó, no dia 20 de julho. E aí, o que o juiz teria que fazer aqui? Após o dia 20 de julho, que foi a oitiva da testemunha de acusação. Após o dia 20 de julho, ele deveria marcar uma nova audiência para interrogar o acusado. Esse deveria ser o procedimento correto. Depois que chegasse a precatória, com a oitiva da testemunha de acusação, a juíza deveria marcar uma nova audiência para interrogar o acusado. E aí o acusado, no seu depoimento, na sua oitiva, poderia, inclusive, se defender desse testemunho, desse relato, dessa testemunha de acusação. E nesse caso, olha o problema, pessoal. A testemunha de acusação confirmou os fatos descritos na denúncia, ó, portanto, ela trouxe um prejuízo para o acusado, pois ela, segundo ela estava presente no dia dos fatos. Ó. Tá vendo aqui? Então, é um depoimento que iria comprometer a defesa do acusado. Perfeito? Então, essa é a nossa primeira tese. Essa é a nossa primeira tese, ó. Olha como que eu redigiria essa tese aqui, ó. Coloquei aqui depois, quando vocês forem fazer a petição de vocês, né? E eu sugiro que façam de forma manuscrita, para vocês irem praticando. Eu redigiria dessa forma aqui, ó. Eu redigiria dessa forma. Ó, que a redação do 400, ó, elenca, né, a ordem das oitivas, que é o que a gente falou ali em cima, ó. Tá vendo? De forma que a alusão expressa ao artigo 222, aqui que é o 222? O 222 é a oitiva por precatória, pessoal. Ó, apenas indica a possibilidade de inversão na ordem, ó, apenas indica a possibilidade de inversão na ordem entre testemunhas, ó. Tá vendo? Entre testemunhas, ó. Por carta precatória. Não permitindo o interrogatório antes da inquirição, ó, de testemunhas, ó. Tá vendo? Ok? Aí, na sequência aqui, ó, eu faço o raciocínio que o interrogatório possui, ó, natureza jurídica, como natureza jurídica, a autodefesa.
de modo que ao acusado é garantido contraditar todos os elementos probatórios apresentados pelo estado da acusação. No caso concreto, que é o caso que a gente está analisando, como a testemunha foi inquirida, como a testemunha de acusação foi inquirida após o interrogatório, isto é, ela foi inquirida a testemunha de acusação por último, né? O acusado falou primeiro que a testemunha de acusação, não foi permitido ao acusado se defender da prova acusatória, razão a qual a referida nulidade gera, claro e nítido, prejuízo ao acusado. Essa palavra aqui, pessoal, é uma palavra-chave quando nós falamos em nulidade, tá? Toda vez que nós falarmos em nulidade, seja para fins de exame da OAB, seja para fins de atuar prático profissional, tá? E essa resposta aqui pode ser uma peça prática sua no futuro, caso você advogue na área criminal, nós temos que demonstrar o prejuízo. Se você não demonstra prejuízo, né, de que o acusado, nesse caso aqui, qual foi o prejuízo? Ele não pôde se defender do conteúdo dito ali pela testemunha de acusação, que era uma carga acusatória. Se você não demonstra prejuízo, o tribunal não reconhece a nulidade, ele afasta a nulidade. Então, toda vez, falou em nulidade, próximo passo, prejuízo, tá? Falou em nulidade, próximo passo, prejuízo. Ok? Sempre. E aí nós vamos citar o artigo, ó. O artigo 563 é o artigo que fala do prejuízo. E aqui, ó, com isso, quais princípios que foram ofendidos aqui, ó, que foram violados? Contraditória e ampla defesa. Quem vai prestar principalmente exame de ordem tem que citar os artigos e os princípios, ok? Porque senão você não pontua na hora que o examinador vai corrigir sua prova. E aqui a gente cita essa previsão legal, ó, que é o contraditório e a ampla defesa, ó, artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Certo? Essa é o padrão de resposta que eu faria, pessoal. E para concluir o raciocínio, ó, deixa eu subir um pouquinho aqui. Para concluir, ó, para concluir o raciocínio nessa primeira tese, tá? Eu fecharia dessa forma. Vale ressaltar que a defesa impugnou, ó, a defesa impugnou a nulidade. Qual nulidade? De inversão, né, do interrogatório, isto é, o interrogatório foi ouvido primeiro, foi realizado primeiro, que é a oitiva de uma testemunha de acusação, a tempo e modo, ó. Os tribunais, isso aqui é prática processual penal, viu, pessoal? Isso aqui é prática pura. Quando a gente fala que a defesa impugnou a tempo e modo, o que significa isso? Que a impugnação foi feita de forma correta, no primeiro momento, tá? E o advogado, nesse caso aqui, impugnou no primeiro momento, ó, quando ele fala assim, ó, apesar dos protestos da defesa. Aqui, não constou quais foram os protestos da defesa, mas o protesto da defesa, ó, deixa eu destacar aqui, ó, mas o protesto da defesa aqui, ó, deveria ter sido de qual forma? Lá em audiência. Deveria ser dessa forma que a gente está narrando aqui. Você, num caso concreto, caso ocorra isso na prática, pessoal, você tem ele que na hora impugnar e trazer os fundamentos. Não fala, não basta você virar para o juiz, ó, excelência, não está respeitando o artigo 400. Você tem que explicar o porquê. Você tem que explicar por que não está respeitando. Você tem que explicar que está ferindo aí a autodefesa, que isso vai trazer um prejuízo, que o acusado não poderá se defender do conteúdo trazido pelaquela testemunha de acusação que vai ser ouvida no futuro. E isso traz prejuízo, ofende o artigo 563, ofende o contraditório para a defesa, que é um direito constitucional, um direito fundamental. Então, a gente tem que utilizar os argumentos, né, na impugnação. Então, para fechar aqui, ó, a defesa impugnou, ó, a tempo e a modo, isto é, imediatamente, na hora que surgiu a nulidade. Toda vez que falarmos de nulidade, impugnação a tempo e modo, isto é, imediatamente. E cita o artigo correspondente, ó. Nesse caso, é esse artigo aqui, ó, que mostra que deveria ser impugnada naquele momento, naquele local. Razão a qual deve ser determinada, ó, a nulidade. Olha que detalhe importante. De todos os atos processuais, nulidade de todos os atos processuais,
nos termos do artigo 5644. Nesse caso, pessoal, o artigo que cita nulidades, né, as nulidades em si, quais são, é o artigo 564. O que acontece? Lá no 564 tem um rol de nulidades, tá? Tem um rol de nulidades lá. E em caso de violação, ocorre a nulidade do processo. O inciso quarto, que é esse aqui, ó, é um inciso genérico. Ele é um inciso genérico. O que significa isso? Toda vez que você deparar com uma nulidade e você vai lá no 564, olha, e não vê especificadamente que aquela nulidade que você vai arguir está prevista de forma expressa no artigo 564, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar sempre, sempre, sempre o inciso genérico, que é o inciso quarto. Ó. Toda vez que você for arguir uma nulidade, pessoal, e seja para prova de OAB, seja para concurso público, seja para atuar prático, quem for advogar na área criminal, toda vez que você for arguir uma nulidade e não tiver um inciso específico daquela situação que você está arguindo a nulidade, qual que é o inciso que nós vamos utilizar como inciso genérico? O inciso quarto, tá? Artigo 564, inciso quarto. Ok? Na sequência, fundamenta e explica, ó, você vai anular todos os atos processuais, anulação de todos os atos processuais, ó, desde a inversão do interrogatório, isso é, ó, desde o momento que ocorre a nulidade, tá? Então, quando a gente pede nulidade, eu vou pedir a nulidade a partir de qual momento? A partir do momento que foi gerada a nulidade, e aí você explica. Nesse caso concreto aqui, é desde a inversão do interrogatório. Então, eu peço a nulidade de todos os atos processuais que ocorreram após a inversão do interrogatório. Ok? E para qual finalidade que nós vamos requerer aqui a nulidade nesse caso? Para que o acusado seja submetido a novo interrogatório após a oitiva da testemunha rolada pela acusação. Então, basicamente, o que iria ocorrer aqui? Seriam anulados todos os atos processuais praticados após a inversão, ok? E o acusado, aquele interrogatório que ele prestou lá atrás seria nulo. Entende? Seria nulo. Teria que fazer um novo interrogatório. E agora, nesse novo interrogatório, o acusado falaria após a oitiva da testemunha rolada pela acusação. Ó, falaria por último. Perfeito? E ele falaria por último. Ok? Então, repetindo, para ficar claro. Interrogatório do acusado. Sempre, sempre, sempre o acusado fala por último. Jamais inverta a ordem. Interrogatório e depois do interrogatório do acusado, uma oitiva de uma testemunha de acusação. Jamais isso pode ocorrer. Ok? O que é muito comum acontecer na prática? Vou trazer outra dica aqui para vocês. Ó. Anotem aí. Outro exemplo que pode cair na prática, tá? Que acontece na prática, que pode acontecer na vida processual de vocês no futuro, profissionalmente, ou até mesmo na OAB ou em concurso público. Tem uma primeira audiência, tá? Tem uma primeira audiência. Chega na audiência, o que acontece? O que é muito comum acontecer? Falta alguma testemunha. Entendeu? Então, por exemplo, chega na audiência, vamos supor que não tivesse uma precatória da testemunha de acusação, mas que tivesse faltado uma testemunha de acusação. E aí? O que o juiz costuma fazer? Doutor, pergunta para o advogado, podemos ouvir as testemunhas de defesa que estão presentes e interrogar o acusado? E o que ele quer fazer? Ele quer ouvir as testemunhas de defesa que estão presentes, ele quer interrogar o acusado e depois ele vai marcar uma nova audiência só para ouvir aquela testemunha de acusação que faltou. Entenderam? Isso também é muito comum de acontecer. Na prática ocorre assim, ó, todo dia.
E isso também pode cair num caso prático para vocês, em prova, OAB, concurso público, quem vai prestar concurso público também, tá? Qual que é a dica aqui? Se isso acontecer, impugne imediatamente. Não concorde com a inversão. Excelência, pela ordem, eu não concordo com a inversão, tá? Já que teremos que ter uma nova audiência para ouvir a testemunha de acusação, porque o Ministério Público pode desistir, excelência, da testemunha de acusação que faltou. Já que o Ministério Público não desistiu, ele insiste nessa testemunha de acusação que faltou, por que que eu, defesa, tenho que concordar com a oitiva das testemunhas de defesa e, principalmente, excelência, do interrogatório do acusado antes do retorno desta nova audiência, para que a testemunha de acusação preste o seu depoimento? Se o MP insiste, você vai falar o seguinte: se o MP insiste, excelência, nesta oitiva, é porque algo importante essa testemunha vai trazer para o processo. E o acusado precisa de se defender desse depoimento. Legal? Joga a responsabilidade para o MP, pessoal. Não assuma a responsabilidade para você. Jogue para o MP. Demonstre para o juiz, olha, excelência, não é a defesa que é a chata, a ruim, né, o chatão aqui do caso concreto. Não. Quem está insistindo na oitiva da testemunha que faltou é o MP. Se o MP desiste dessa testemunha que faltou, não tem problema nenhum, a audiência prossegue. A audiência se conclui, se realiza. Entende? Joga esse ônus para o MP, pessoal. Legal? Se isso acontecer também, em um caso prático, ok? E o juiz fala, ó, doutor, eu vou ouvir as testemunhas presentes e vou interrogar, mesmo o senhor impugnando, mesmo o senhor sendo contrário a este pleito. Ok, excelência, então vou constar em ata, você vai lá, impugna imediatamente, consta em ata ali, tá? Tem vezes que o juiz não gosta que conste em ata, já está gravado, não sei o quê. Não, conste em ata. Conste em ata a sua impugnação, demonstra que está tendo inversão na ordem, que a inversão está ocorrendo apenas e tão somente porque o MP insiste em produzir uma prova de acusação, tá? E a defesa não pode, o acusado principalmente, o interrogatório, ser realizado antes, pois tem característica de autodefesa. Vai ferir contraditório, vai ferir ampla defesa, vai trazer prejuízo para o acusado, pois não sabemos qual que é o conteúdo que essa testemunha de acusação trará de provas para o processo. Legal? Impugna na hora. Perfeito? Esse é um exemplo que pode acontecer, pessoal, tá? Seja na sua advocacia prática ou em caso de prova, como é a finalidade, uma das finalidades que temos aqui, exame de ordem em concurso público. Legal? Se ficar algum ponto depois, alguma pergunta também, ao final eu abro para esclarecer questionamentos. Certo? Olha que legal, hein? Bacana. Tá? Esse era o caso mais complexo, tá? Os demais é mais simples, tá? Esse era um ponto mais complexo. E olha que legal. Ao final da aula, eu vou postar lá no nosso grupo um acórdão com um caso prático de nulidade invertendo a ordem, igual esse que a gente fez aqui. Ok? Vou postar esse precedente lá para vocês leem depois esse acórdão. E no futuro, se você tem ali uma audiência, alguma questão envolvendo esse caso concreto, você já vai usar esse acórdão como precedente ali para buscar a sua nulidade. Legal? Vamos dar prosseguimento. Segunda tese. Ó, segunda tese. A primeira é uma preliminar de nulidade. Uma tese de direito processual. A segunda tese, pessoal, é uma tese de direito material, de direito penal. O que que a gente vai trazer agora? Que a conduta de extorsão é atípica. Que a conduta de extorsão é atípica, por ausência da elementar vantagem indevida. Por quê? O que que aconteceu no problema lá? O Marcos, não foi? Emprestou o dinheiro para o Júlio, tá? Então tivemos aqui um empréstimo, um negócio jurídico perfeito. Depois, como o Júlio não pagou, o Marcos fez o quê? Foi lá usando de ameaça, disse que se o Júlio não pagasse a dívida, ele pagaria com a própria vida. Usou, portanto, do crime de ameaça. O que que acontece? O crime de extorsão, ó, a conduta de extorsão descrita pelo Ministério Público, ó,
ela será, portanto, atípica. Por quê? Para a configuração do delito de extorsão, que tem previsão legal, lá no artigo 158, ó, depois vocês conferem aí no código de vocês, tá? O que é imprescindível? Qual que é elementar que deve constar no crime de extorsão? Que a vantagem exigida pelo Marcos, pessoal, fosse indevida. No caso concreto, a vantagem exigida pelo Marcos é indevida? Não. Ele está exigindo o dinheiro que é dele, um empréstimo, um negócio jurídico legal que ele fez. Então, a vantagem exigida pelo Marcos, ela não é indevida, ela é devida, proveniente de um negócio jurídico lícito, razão a qual a conduta de extorsão imputada pelo MP, ó, será atípica, essa conduta, por faltar uma elementar, pessoal. Diante da ausência de uma elementar. Qual elementar? A elementar vantagem indevida. Ok? A elementar vantagem indevida. Para quem é bem recente nos estudos de direito penal, quando nós falamos em elementar, é simples. Você vai lá e pega o artigo, tá? Você abre aí o artigo no seu código. Abre, por exemplo, o artigo 158. E aí você vai ver lá, quando eu falo elementar, são os elementos que integram ali o tipo. O caput, não é? O ministro Marco Aurélio fala a cabeça do artigo. Quando fala caput, seria a cabeça do artigo. Lá no caput do artigo 158, fala que você tem que extorquir, não é? Usar de violência ou grave ameaça para exigir uma vantagem, e a vantagem tem que ser indevida. Então, nesse caso, como a vantagem é devida, falta uma elementar, que está prevista lá no tipo. Portanto, aquela conduta de extorsão, ela é atípica. Ela não é típica. Onde ela seria típica, todos os núcleos ali, todos os tipos penais estariam preenchidos. Legal? Então, essa é a nossa segunda tese. E eu redigiria essa tese dessa forma aqui, ó, simples, ó. Mas se você usar esses elementos, explicar e argumentar, já basta para você receber a pontuação. Você tem que demonstrar o argumento. Com essa fundamentação aqui, a gente já consegue demonstrar a atipicidade da extorsão, mostrando que a vantagem não era indevida, tá? Que a vantagem aqui que o Marcos exigiu é devida. Ok? Se não é extorsão, qual o crime que seria a conduta do Marcos? É a próxima tese. Olha que legal. A próxima tese. Olha que legal. A próxima tese. Delito de exercício arbitrário das próprias razões. Olha que legal, pessoal. Esse crime está previsto lá no artigo 345 do Código Penal. Depois dê uma olhada aí no seu código, tá? Abra seu código aí e vê lá o artigo 345. Basicamente, a conduta descrita pelo MP, ó, caracterizaria apenas o crime de exercício arbitrário das próprias razões, ó, previsto no artigo 345, uma vez que a vantagem exigida por Marcos é aquilo que a gente falou anteriormente, ó, é devida. Então, a dívida era um negócio ilícito, era ok aqui. É uma vantagem devida. O que foi errado que ele fez? O meio que ele utilizou. Ele usou de ameaça, né? Um canivete que tiraria a vida aí do Júlio caso não pagasse essa vantagem, esse empréstimo. Então, esse meio não foi legal. Se ele entra na justiça para cobrar a dívida, tudo certo. Tá? Então, essa conduta, esse agir do Marcos, configuraria esse crime específico aqui, é o artigo 345 do Código Penal. Então, nesse sentido, ao concluir o raciocínio, verifica-se que a conduta de Marcos ó, foi exatamente a de fazer o quê? Justiça pelas próprias mãos. Ó. Ele falou que mataria o nosso querido Júlio caso não pagasse a dívida, tá? Então, se enquadra nesse tipo penal aqui, ó. E é legal, quando você estiver argumentando, você transcrever um trecho do artigo, igual eu fiz aqui, ó.
fazer justiça pelas próprias mãos, ó, para satisfazer pretensão, ó, embora legítimo. A pretensão dele era legítima, só que o meio que ele utilizou não era o adequado. Ele não poderia ter utilizado do quê? De ameaça. Tá certo? Então, essa será a nossa terceira tese, ó, 3.3. Ok? Ótimo. Olha que legal. Então, eu estou tirando, desclassificando a conduta de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões. O que vai acontecer com isso? Olha que legal. Olha que legal. Nós teremos uma parte legítima e decadência. Olha que legal isso aqui. Como agora é exercício arbitrário das próprias razões, ó, o promotor, o MP, não é parte legítima, ó, para figurar no polo ativo de processo criminal pelo delito de exercício arbitrário das próprias razões, ó. Ok? Pois não houve, ó, emprego de violência pelo acusado Marcos. O Marcos usou de violência para receber a dívida? Não. O que o Marcos fez? Ele usou de ameaça. E como o exercício arbitrário das próprias razões, ele é persequível, não é? O que significa isso? Para que a parte ingresse em juízo, o polo ativo aqui tem que ser a própria vítima. O polo ativo tem que ser a própria vítima, pois é um crime que nós denominamos de, olha que legal, ação penal privada. Não é? Como é uma ação penal privada, a ação penal privada se procede de qual modo? Mediante queixa-crime. Perfeito? Nesse caso, como o Marcos não usou de violência, tá? Como ele não usou de violência, pessoal, ele utilizou de ameaça, tá? Ele usou de ameaça, não usou de violência. Qual que será a ação penal aqui? A ação penal privada. Onde que está previsto isso? Artigo 345, parágrafo único. Se ele tivesse usado, pessoal, de violência, ok? Se o Marcos tivesse usado de violência, aí ia depender da natureza da violência, tá? Se fosse uma violência, por exemplo, leve, ok? Se fosse uma violência leve, poderia ser o crime de ação penal pública condicionada à representação, que também tem prazo. Tem um prazo de 6 meses para oferecer a representação, ok? Se fosse uma violência grave, não uma violência, uma lesão corporal leve, né? Se não fosse uma lesão corporal leve, se fosse uma lesão corporal grave ou gravíssima, aí seria ação penal pública incondicionada. Tá certo? Aí seria ação penal pública incondicionada. Ok? Nesse caso, como não teve violência, tá? Não teve violência, nem leve, que seria ação penal pública condicionada à representação, e não teve lesão grave, qual que é a natureza da ação penal? Ação penal privada. Artigo 345, parágrafo único. Qual que é o detalhe disso? De ser uma ação penal privada? Caberia a Júlio, ó, olha que legal. Caberia a Júlio ajuizar queixa-crime dentro de qual prazo? Como é ação penal privada, queixa-crime, qual que é o prazo? Prazo decadencial, a gente já viu esse prazo na aula 2, é o mesmo prazo da representação. Lá na aula 2, a gente teve uma decadência por representação. Aqui na aula 3, nós estamos tendo uma decadência, tá? Nós estamos tendo aqui uma decadência por prazo decadencial de queixa-crime. Legal? É o mesmo prazo que a gente viu lá na aula 2. E a contagem é feita da mesma forma que a gente viu lá na aula 2. É uma contagem de prazo penal, que é diferente da contagem de prazo processual penal, que a gente vai ver aqui no final do encontro. Fechou? Então, prazo decadencial, 6 meses. Qual que é o artigo que fala isso? Tem que trazer, tá, pessoal? Ó, o artigo 38. Quando que iniciou? Contado a partir de quando? É legal colocar, ó. Contado a partir do dia 14 de abril de 2021. Por que dia 14 de abril de 2021? É a data que ocorreu os fatos. É a data que ocorreu o crime, tá? E, um detalhe importante, não é só na data que ocorreu o crime, é a data que a vítima teve ciência de quem que é o autor do delito.
Repetindo, lá no artigo 38 do Código de Processo Penal, esse fala que a contagem do prazo de 6 meses, esse prazo aqui, ó, é a partir de qual momento? Não é da data do crime em si, mas é a partir do momento que a vítima descobre quem que é o autor da infração penal. Legal? Porque pode ser que aconteça o quê? A vítima sofra o delito em uma data e, por exemplo, 8 meses depois, a vítima descobre quem que é o autor da agressão. Entende? Pode acontecer. Por exemplo, crime contra a honra. Alguém é difamado em uma data e 6 meses depois descobre quem que foi o autor da difamação. O que acontece? Deu decadência? Não. Os 6 meses serão contados a partir do momento que a vítima descobriu quem que é o autor da difamação. Nesse caso aqui, por que começou a contar no dia 14? Porque a vítima, no mesmo dia, no dia 14 de abril, que foi quando ocorreu os fatos, sabia que era o Marcos que estava praticando aqui a conduta de exercício arbitrário das próprias razões. Por isso que inicia a contagem aqui. Como é um prazo penal, detalhe, hein? Para quem não assistiu a aula 2, quem está chegando agora no curso, tá? Quem está iniciando o curso a partir da aula 3. Lembrando que a aula 2 também está lá no YouTube, viu? Quem depois não assistiu e quiser assistir, eu passo o link do vídeo da aula 2, tá? Tá lá no canal também. Depois eu vou postar esse vídeo aqui, o 3, e vocês vão ver que tem a aula 1 e a aula 2 lá no canal. Então, quem não assistiu, consegue assistir sem problema algum. Um detalhe importante, como o prazo de decadência é um prazo penal, pessoal, tá? Guardem isso. Prazo de decadência é prazo penal. Então, a contagem é na forma do Código Penal e não na forma do CPP. Na forma do CPP é o que a gente vai fazer ao fim do encontro, que é a contagem do prazo, tá? Mas o prazo decadencial aqui é contado na forma do Código Penal, é um prazo de direito material. Como que eu conto o prazo de direito material? Eu conto o dia do início. Qual que é o dia do início aqui? Dia 14 de abril. Ó. Então, como é um prazo de direito material, prazo de direito penal, eu conto o dia do início, tá? Desta forma, ó, contei o dia do início, dia 14. O que vai acontecer? Eu conto 6 meses. Então, ó, 14 de abril. Contei dia 14 de abril, não contei? Então, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, ó. 6 meses, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses, tá? 6 meses. Quando que seria o último dia para o oferecimento da queixa-crime? Qual que seria a data limite para o Júlio ingressar com a queixa-crime? Dia 13 de outubro de 2021. Ó, eu pego, não seria em tese dia 14 de outubro? Dia 14 de outubro é a data que ocorreu a decadência. Porque ele deveria ter interposto a queixa-crime, ó, até o dia 13 de outubro. Como ele não ingressou com a queixa-crime até o dia 13 de outubro, que venceria os 6 meses, no dia 14 de outubro, tá? No dia 14 de outubro, o que aconteceu? Deu a decadência. Isso aqui, pessoal, outra dica aqui, mais uma dica. Eu já vi advogado, em caso prático, tá? Que foi fazer queixa-crime, foi ingressar no último momento, e aí, o que o advogado fez? Por exemplo, aqui, ó, onde eu pus dia 13, o advogado vem, ó, e ingressa no dia 14 aqui, ó. Vou marcar aqui só para dar um exemplo. Ó, 14 de outubro. Achando que está entrando no último dia. O que acontece? Deu decadência. E no caso que eu tinha visto até então, o acusado, o defensor do acusado, não tinha visto essa tese de decadência, porque ao juízo dele, ele não sabia contar os 6 meses da forma correta. Então, para ele, o último dia era o dia 14 de outubro. E não é. O último dia, ó, o último dia para ingressar é dia 13. Se não ingressou no dia 13, ingressou no dia 14, o que aconteceu? Decadência.
E aí, se você é advogado do acusado, o que você vai fazer? Opa, deitou, amigão. Aí você vai fazer esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, ó. Passou o prazo decadencial de 6 meses, tá? Vai pedir o quê? A extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, ó, que tem previsão legal no artigo 107, inciso 4º, pela decadência, no prazo de 6 meses, para interpor a queixa-crime. Então, qual que é o último dia? Dia 13. Tá? Sempre assim, pessoal, a contagem desse prazo aqui, que é um prazo de direito penal, viu? É um prazo de direito penal. Se ingressar no dia 14, o que vai acontecer? Dançou. Decadência e extinção da punibilidade. Já vi acontecer isso, hein? Já vi, pessoal. Parece que é algo óbvio, mas não é. Muito colega tem muita dificuldade em contar prazo penal e prazo de processo penal, não sabe diferenciar. E esse é um prazo de direito material, prazo de direito penal. Prazo de direito processual, nós já vamos fazer na sequência, tá bom? Vamos fazer agora, tá? Essa seria a quarta tese. Olha que legal esse probleminha, hein? Olha que probleminha bacana que eu montei aqui para vocês. Top, hein? Pedidos. Pedidos, não é? Quarto ponto. O que nós vamos pedir? Primeiro pedido, ó. Vamos repetir lá, ó. A nulidade, ó lá. Tá vendo? Cita os artigos, ó. Desse jeito aqui, pessoal. Tá? Desse jeito nós vamos fazer aqui o pedido. Tá? Isso aqui é os pedidos que vai constar na nossa petição. Qual que é o primeiro? É a nulidade, tá? Desta forma aqui. Qual que vai ser o segundo pedido? A absolvição. Que o Marco seja absolvido de qual crime? Da extorsão. Detalhe importante, pelo amor de Deus. Qual que é a peça que nós estamos fazendo aqui? Alegações finais por memoriais, tá? O que é muito comum de advogado fazer também? Dica. Tem advogado que em alegação final, ao invés de pedir a absolvição pelo artigo 386, ele pede a absolvição pelo artigo 397, pessoal. O artigo 397, a absolvição do artigo 397, pelo amor de Deus, é em qual momento? Não é nas alegações finais. Nós vamos usar o 397. Em qual peça? Na resposta à acusação. Como a gente fez lá na aula 2. Na aula 2, a gente usou a absolvição do 397, que nesse caso aqui seria o artigo 397, inciso 3º, que o fato é atípico, não é? A conduta não se amolda à tipicidade aí do artigo do crime de extorsão. Ok? Sempre, pelo amor de Deus, quando for pedir absolvição em alegações finais, jamais, pessoal, pelo amor de Deus, jamais peça a absolvição com base no artigo 397. E aqui vale o mesmo raciocínio para a resposta à acusação. Em resposta à acusação, não use em resposta à acusação, pessoal, não use o artigo 386 para pedir a absolvição do seu cliente. Ok? Em resposta à acusação, pelo amor de Deus, não use o 386. Você vai usar o 397. Tá certo? Isso aqui, ó, eu vejo em peça. Semana passada eu vi um caso assim. Fui assumir a defesa de um caso, já está em andamento, era outro colega que vinha atuando, e eu vi lá, o colega em resposta à acusação pedindo absolvição com o artigo 386. Aí é difícil. O juiz já bate o olho, vixe, Maria, aí não vai dar crédito nenhum, né, para o acusado, coitado. Ok? Então, esse é o segundo pedido, ó. E a conduta desclassificada, ó, para o tipo previsto no artigo 345. Esse é o segundo pedido que vai constar na nossa petição. Olha que legal. Ok? Qual que é o terceiro pedido? A extinção da punibilidade, não é? Que a gente acabou de ver ali, em decorrência da não propositura da queixa-crime, ó, dentro de qual prazo? 6 meses. Cite os artigos também. Legal?
Olha o que vai ser, olha que legal. Isso aqui é um ponto importante, ó. Duas observações para vocês e duas dicas também. Via de regra, nós temos a transação penal, que é a aplicação de pena restritiva de direito da Lei 8.099, da Lei 9.099, perdão, a transação penal, artigo 76, e a suspensão condicional do processo, via de regra, elas são aplicadas apenas e tão somente para crime de ação penal pública. Quando é crime de ação penal privada, via de regra, nós não temos o 76 e o 89, tá? Só que aquele colega mais estudioso, que pesquisa, que vai estudar jurisprudência, que vai fazer a diferença na vida processual do seu cliente, ou mesmo que vai prestar concurso público, magistratura, Ministério Público, Procuradoria, Defensoria, OAB, ok? Pode cair uma pergunta dessa na fase oral do concurso público para você, da linha D e da linha E. Isso aqui pode ser uma pergunta de concurso oral, pessoal. Você passou em todas as fases, está na fase oral do seu concurso e vem lá a pergunta. É cabível suspensão condicional do processo ou transação para crime envolvendo ação penal privada? Basicamente, tá? Basicamente aqui, pessoal, quem fica na letra restrita da lei, numa leitura apressada, vai identificar que a princípio não cabe. Só que a jurisprudência já pacificou isso, que cabe a transação penal, ó, aplicação de pena restritiva de direito e a suspensão do processo, ó, para crime de ação penal privada. Entende? A jurisprudência admite isso aqui, pessoal. A jurisprudência admite. Lá não fala que não é possível aplicar. Lá eles citam na hipótese de ação penal pública. Qual que é uma analogia que a gente chama em bona parte, tá? A gente fala analogia em bona parte, ok? Uma analogia em bona parte, que é possível aplicar esses dois institutos também para ação penal privada, fazendo uma analogia nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal. É uma analogia em bona parte. A lei prevê a possibilidade de aplicação para o crime de ação penal pública, mas não exclui para o crime de ação penal privada. E aí você faz a diferença na vida do seu cliente. Quem for advogar e quem for prestar concurso público vai conseguir a sua aprovação. Legal, pessoal? É cabível, é possível, tá? E aí o detalhe, ó. Detalhe final. Quando é transação penal, pois a pena máxima combinada não é superior a 2 anos, ó. Tá? Aí você olha lá o 76 depois com calma, dá uma olhada. E a suspensão condicional do processo, pois aqui é pena máxima, tá? Pena máxima combinada ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, não é superior a 2 anos. E aqui, que é a pena mínima, quando fala na suspensão do processo, artigo 89, igual a gente viu lá na aula 2, é pena mínima, tá? Não é superior a 1 ano. Não é superior a 1 ano. Legal? O que mais? Daria para pedir aqui acordo de não persecução penal? Como o acordo de não persecução penal é um instituto mais recente, né? Eu ainda não vi julgados, tá? Ainda não vi julgados específicos de aplicação de acordo de não persecução penal para crime de ação penal privada. Eu ainda não me deparei com nenhum caso específico desse, falando se é possível ou não. Eu acho que vai surgir essa mesma divergência aí, ó, que nós tivemos aqui, ó, na linha D e na linha E, tá? Mas, uma dica, aqui não caberia o acordo de não persecução penal, porque o acusado não confessou, pessoal, tá certo? Como o Marcos não confessou o delito, não daria nem para discutir se poderia ou não ser proposto o benefício do ANPP, pois não tem a confissão expressa do acusado, no caso do Marcos. Ok? O que mais, pessoal? Outro pedido. Ó. Nós deveríamos pedir de forma subsidiária suspensão condicional da pena, que é o famoso sursi penal. Por que eu não posso pedir a pena privativa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Por que eu não posso pedir isso? Porque
Um dos requisitos para aplicar pena restritiva do artigo 44 é o quê? Que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Como nesse caso o exercício arbitrário das próprias razões teve a ameaça, impede o quê? Impede a substituição da pena restritiva, né? Na verdade, da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito. Ok? E aí, como não cabe a substituição do artigo 44, da pena restritiva, o que nós vamos pedir? O benefício do artigo 77, ó, da suspensão condicional da pena. Tá? Fica como dica para vocês, viu? Toda vez que não couber o artigo 44, que são as penas restritivas, a substituição, ó, quando não couber a substituição, o que a gente faz? A gente vai pedir a suspensão condicional da pena, do artigo 77. Qual que é a diferença, professor, da suspensão condicional da pena, que é o artigo 77, esse, qual que é a diferença desse com esse, ó, da suspensão condicional do processo? Na suspensão condicional do processo, o acusado não tem condenação, ok? Na suspensão condicional do processo, não gera condenação, não gera reincidência. E esse benefício aqui, ó, da linha E, é muito melhor para o acusado, muito melhor. Não gera condenação, não gera reincidência, apenas impede que o benefício seja aplicado novamente no prazo de 5 anos. Perfeito? Já aqui na suspensão condicional da pena, gera condenação, gera reincidência, ok? Qual que é o benefício? O acusado não vai preso. O acusado não vai preso. O processo ali, ele vai cumprir, né, uma suspensão de assinatura e outras medidas a ser propostas pelo juízo. Encerrou o prazo que o juiz estipulou. Ele cumprindo, ele não tem que ir para a pena de prisão. Ele não recebe pena de prisão. Tá? Mas gera condenação, gera antecedentes, gera reincidência. E esse daqui não. A suspensão condicional do processo não. Então é muito melhor. É muito melhor. E aí a gente tem que ver sempre os requisitos legais. Perfeito? Caminhando para o fim, pessoal, para a gente já encerrar. Pedido G, ó. Qual vai ser o pedido G? Olha que legal esse problema, hein? A pena base deve ser fixada em seu mínimo legal. O que é a pena base, pessoal? Quando vai fixar a pena, nós temos qual critério? Critério trifásico. Primeiro, pena base, tá? Primeiro, pena base. Na sequência, agravantes ou atenuantes. E no terceiro momento, causas de aumento ou diminuição de pena. Critério trifásico, tá? Critério trifásico. Isso aqui é lá direito penal, parte geral, ok? Quando eu peço para a pena base ser fixada no mínimo legal, esse daqui, ó, pena base fixada no mínimo legal, qual momento que eu me refiro? O primeiro momento, tá? O primeiro momento. Circunstâncias judiciais, ok? É o primeiro momento do critério trifásico. Como que o juiz vai determinar isso no caso concreto? Ele pega a pena mínima, tá? Ele parte da pena mínima e pode chegar até na pena máxima. Entende? Ele tem que fixar entre a pena mínima e a pena máxima, ele tem que achar a pena ideal. Como que ele faz isso no primeiro momento? Através das circunstâncias judiciais. Onde estão as circunstâncias judiciais? No artigo 59 do Código Penal. O que o promotor pediu? Aqui nesse caso concreto, ó, o MP pediu, vamos subir lá. Ó, olha que o MP pede aqui, ó, que a pena base, ó, fosse exasperada. O que é exasperada? Aumentada. Ó, que a pena base fosse exasperada, ó, em razão da gravidade do delito. Ó. Em razão da gravidade do delito do tipo penal, ó, da extorsão. Tá vendo? Então, o que acontece aqui, ó? O que acontece aqui? Cadê? Aqui. O que nós vamos fundamentar? Que aquela motivação do MP, que aquele argumento do MP, pessoal, ele é um argumento inidôneo.
tá? Ele é um argumento inidôneo. O que significa isso? A gravidade abstrata da conduta, que é o fundamento que ele utilizou, ó, não é um fundamento legal, para qual finalidade? Para fins de aumento da pena, nos termos do artigo 59. Isso é um entendimento jurisprudencial. Quando vocês verem, se depararem, MP, olha, que a pena seja aumentada, né? Lá no primeiro momento, pena base, né? Com base na gravidade e tudo mais, nós vamos pedir o quê? Que a pena seja fixada no mínimo, pena mínima, pedido subsidiário, pena mínima, tá? E que a fundamentação usada pelo MP, ou se foi o juiz na sentença que deu uma fundamentação dessa, aumentando a pena. Quando eu recorrer da decisão, eu peço para que a pena volte para o mínimo, pois o fundamento do juiz não é idôneo. Nós vamos fazer um caso assim, tá? Vamos fazer um caso aqui também de apelação. Podem ficar tranquilos aí, ok? O que mais? Caminhando para o fim, olha que legal. Qual regime? Tem que pedir o regime, pessoal. Sempre observar, viu, esses pedidos aqui, ó. Regime, qual que nós vamos pedir? Semiaberto ou aberto, ó, tá? Que são os regimes mais benéficos. Traz o artigo legal. Eu esqueci de colocar aqui, pessoal, do Código Penal. Ó, B e C, ó, ambos do CP, ó, tá? Tem que colocar a legislação. Faltou aqui, ó. Olha lá. Ambos do Código Penal, ó. Por que nós pedimos também o semiaberto aqui? Porque se o juiz, pode ser que ele desconsidere todos esses argumentos nossos e condene o acusado por extorsão. Pode acontecer? Pode. Depois eu vou recorrer, óbvio. Mas pode acontecer. E aí, se ele condenar por extorsão, o que vai acontecer? Nós temos que pedir o melhor regime para o nosso cliente. Então, nós estamos pedindo aqui, ó, o regime semiaberto, ó, porque a extorsão, não é, tem uma pena mais alta. A arbitrária das próprias razões, o 345 é uma pena pequena. A extorsão tem uma pena mais alta. Então, a gente pede os melhores regimes, ou semiaberto ou aberto, a depender do quê? A depender, ó, da quantidade de pena aplicada, ó. Tá vendo? Sempre pedidos subsidiários. E olha a fundamentação. Pois a opinião do julgador, ó, sobre a gravidade em abstrato da conduta, por que a gente teve que citar isso? Ó? Porque o MP não pede para aumentar a pena com base na gravidade da conduta? Então, a gente já traz a fundamentação, ó, de que a opinião do julgador sobre a gravidade da conduta não justifica regime mais severo. O que significa isso? Se é hipótese de regime aberto ou se é hipótese de regime semiaberto e o juiz dá o regime fechado, a decisão dele tem que ser motivada. Ele não pode simplesmente dar um regime mais grave do que aquela pena prevista em lei. Ok? E onde que a gente vê essas balizas? Nesse artigo aqui, ó. No artigo 33, parágrafo 2º. Tá? Então, essa é a primeira fundamentação, parte 1. Segunda fundamentação, ou que é a fixação de regime mais severo, ó, exige aqui, ó, pode tirar o M, ó. Exige motivação idônea. Esse é o segundo argumento, ó. Professor, da onde que o senhor tirou isso? Daqui, pessoal, ó. Toda vez que vocês forem trabalhar com regime, sempre tenham em mente, isso aqui é para gravar, ó, vocês decorar. Essas duas súmulas, ó. Súmula 718 do STF e súmula 719 do STF. Professor, por que você pôs a súmula aí? Porque a OAB exige. Concurso público, se você estiver fazendo uma peça, alguma coisa, também exige que você fundamente sua resposta com súmula, tá? Se você tiver uma banca oral do concurso, você vai justificar a sua resposta e cita a súmula. Toda vez que o juiz tiver que fixar um regime, mesmo que a pena seja inferior àquele limite legal previsto no artigo 33, para ele dar um regime mais grave do que aquela pena prevista, ele precisa de uma motivação idônea.
Não basta apenas a opinião do julgador sobre a gravidade da conduta. Nesse sentido, é o entendimento da Suprema Corte, esse entendimento do STF está assentado na súmula 718 e 719 do STF. Olha essa resposta. Imagina você dando esse padrão de resposta. Seu examinador vai olhar e falar, nossa, que legal. Você vai ser aprovado, tá? Então, súmulas são muito importantes, pessoal. E toda vez que tiver essas discussões em súmula, eu vou trazer aqui para vocês irem memorizando, tá? Isso aqui é o que eu falo. Prática, é prática propriamente dita, tá? É repetição, pessoal. Não tem jeito. Para a gente ficar bom, tem que ir ali, ó, repetindo, 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 repetindo. Não tem fórmula mágica. Aí fica legal, fica top. Certo? Por fim, último pedido. Toda vez que você fizer alegações finais, você vai pedir isso daqui, ó, para seu cliente, ó, responder eventual recurso em liberdade. Ó. Fundamento legal está aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, eu pus do CP, ó, é CPP, ó, faltou um P aqui, ó. Faltou um P aqui, ó, do CPP, ó, tá? O que fala basicamente aqui? Que o juiz, quando dá a sentença, tem que motivar se o acusado fica preso ou fica solto na hora de dar a sentença, entende? Então, nós, que somos defensores, vamos pedir para responder o recurso em liberdade e vamos falar que está ausentes, ó, ausentes quais requisitos? Da prisão preventiva. E aí cita esses artigos aqui da prisão preventiva. Ó. Você vai ganhar pontuação. Ó. Tá vendo? E vai também fundamentar, ó, principalmente pelo fato do acusado ó, ter respondido todo o processo em liberdade. Ó. Olha que legal que vai ficar a sua resposta. Professor, e se o acusado tivesse preso? O que a gente ia pedir aqui, pessoal? Se ele tivesse preso, a gente mudaria essa última parte aqui, tá? Deixaria, ó, até o 312, 313 até aqui. E aqui, ó, pediria o quê? Para ele responder ao eventual recurso de liberdade, sendo expedido o competente alvará de soltura clausulado. Ó, se o acusado estivesse preso, ó. Olha que top. Ok? Se tivesse preso, seria essa a fundamentação. Dessa forma. Legal? Como ele está solto, a gente mantém dessa forma. Olha que casinho bacana, hein? Show! Para finalizar, eu vou compartilhar também esse material aqui com vocês, tá? Esse que a gente acabou aqui, ó, de utilizar. Vou compartilhar lá no grupo, na sequência. Para finalizar, eu vou abrir o modelo agora. Que eu também vou compartilhar lá no nosso grupo. Ó. Aqui o modelo, ó. Então, modelo. Endereçamento, ó. É o endereçamento que a gente fez lá, no item 2, ó. Já coloquei aqui, ó. Eu acho que eu não estou compartilhando, né? Não, não estou. Opa, escutei um barulhinho aí, acho que foi o Militino que me deu um alô. Ô, professor, compartilha aí. Não, vamos lá. Compartilhar. Pronto. Ó, então, aqui no cabeçalho, no modelo, ó, já pus aqui, ó. Excelentíssimo senhora doutora juíza de direito, ó, da Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto. Ó. Legal? Pula duas linhas, nananã, aqui é o mesmo procedimento. Coloca o Marcos aqui, ó, tá? Qual que é o diferencial aqui, ó? Qual que é o prazo das alegações finais? 5 dias, ó. 5 dias, ó, tá? Qual que é o artigo que vai fundamentar? Esse daqui, ó. Olha que legal. O nome, aqui, ó. Ligações finais por memoriais, ó. Ó, pula duas linhas. Vamos colocar bem simples assim, ó. Presente de defesa, nobre magistrado. No caso aqui, ó, nobre magistrada, né? Que é uma mulher, ó. Nobre magistrada.
uma juíza, nobre magistrada, deve ser acolhida, pois presente causa de extinção da punibilidade. Tá bom. É a principal tese nossa, que é a decadência, tá? Tá bom. O que vocês vão fazer aqui no 2? Um breve histórico dos fatos, tá? 5 linhas no máximo, 5, 6 linhas. Não mais que isso, tá? Um breve histórico dos fatos, narrando os fatos, 5 a 6 linhas. Não mais que isso. Só para ter uma coerência e a sua peça ficar ok. Quando eu não coloco linha, ó, sempre pular o quê? Uma linha. Quando eu não coloco linha, sempre pulo uma linha, tá? Quando eu quero que pula mais de uma linha, eu faço igual eu fiz aqui, ó, 2 linhas. Tá vendo? Quando eu não coloco, pule sempre uma linha. No item 3, o que nós vamos fazer? Vamos repetir os nossos pedidos que a gente viu lá. Ó. São 4 teses lá, não são? Então, vai ficar dessa forma. A gente vai repetir aqui. Ó. E hoje eu trouxe para vocês o modo que eu redigiria a minha petição. Tá? Então, eu sugiro que vocês aí, depois, façam, tá? Escrevam, pessoal. Tem que praticar. Não basta só olhar aqui. Vai lá e escreve. Você vai acostumando com as nomenclaturas, com as expressões, tá? Você vai pegando vocabulário. A gente não absorve o vocabulário assim do nada, não é? A gente tem que ir praticando, tá? Então é legal, pratique. Vai lá, pega as teses e traga para cá. Ó. Vocês vão ver que vai ficar bacana a petição de vocês. Quarto, vai ser o pedido. Ó. Exposites requer. Ó. O que a gente vai fazer aqui? Vamos reproduzir ó, todos aqueles pedidos que a gente viu lá. Lembra que deu um punhado? A, B, C, D, E, F, G, H, se eu não estou enganado, 8 pedidos. Nós vamos reproduzir todos aqui, ó. Tá? Requer A, nananana, B, nananana, C, daquela forma que eu coloquei lá. Ok? Nesses termos pede deferimento, a data. Como que a gente vai colocar a data? A petição não pediu para datar no último dia do prazo, o nosso problema? Para a gente datar a petição no último dia do prazo? Qual que é o prazo? 5 dias, ó. Prazo de 5 dias. É um prazo processual, hein? Não é um prazo material, direito penal, não. Prazo processual. Como que a gente vai fazer? A defesa, nós fomos intimados em qual data? Dia 17 de agosto de 2021. Ok? Portanto, o próprio enunciado trouxe lá para a gente. Ó, é uma terça-feira. E o enunciado falou o quê? Que quarta é dia útil. Ó. Essa informação está lá no enunciado. Quarta é dia útil. Então, na forma do artigo 798, esse 798 é o artigo que ensina a gente a contar prazo de direito processual penal, tá, pessoal? É o 798. Como que a gente vai contar esses 5 dias? Como que a gente vai datar a nossa petição no último dia do prazo? Isto é, no 5º dia útil, não é? No 5º dia. No 5º dia. Veja. A defesa foi intimada, ó, dia 17 de agosto de 2021. Ó. Vamos colocar aqui, ó. Dia 17 de agosto de 2021. É a data que a defesa foi intimada. Certo? Data que a defesa foi intimada. Como que eu conto o prazo processual penal? Eu vou contar a partir do primeiro dia útil seguinte. Não é assim que a gente aprendeu no problema anterior, na aula 2? Então, eu conto a partir do primeiro dia útil seguinte. Se a defesa foi intimada no dia 17 de agosto de 2021, e o enunciado me falou que o dia 17 de agosto é uma terça, ó. É uma terça. Qual que é o primeiro dia útil seguinte à terça? A quarta-feira. Então, o primeiro dia útil seguinte à terça, quarta-feira, ó. Ok? Lembrando, se 17 de agosto fosse uma sexta-feira, qual que seria o primeiro dia útil seguinte à intimação? Sábado é dia útil? Não. Domingo é dia útil? Não. Então, o primeiro dia útil seria segunda. Então, o prazo começaria a contar na segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, o prazo seria sexta-feira da outra semana. Ok? Sempre o início da contagem é no primeiro dia útil seguinte. E o término da contagem no primeiro dia útil. A gente vai ver isso também. O término
tem que sempre terminar em dia útil também, tá? Nós já vamos ver isso agora. Então, vamos contar, ó. 17 de agosto, terça. Primeiro dia útil, quarta. Quarta que dia? Dia 18, ó. Então, primeiro dia. Qual que é o segundo dia? Quinta, ó. 19 de agosto. Terceiro dia, sexta, 20 de agosto. Quarto dia, sábado, ó. Professor, por que está contando sábado aqui? Porque o sábado está no meio da contagem. Toda vez que eu estiver contando um prazo processual penal e não for dia útil, como é sábado, domingo e feriado, se ele estiver no meio da contagem, como nossa contagem é de 5 dias, e ele está no meio da contagem, eu conto. Eu só não vou contar para iniciar e para finalizar o prazo, mas se estiver no meio, no interregno ali, eu conto, tá? Então eu conto sábado, quarto dia, domingo, ó, 22 de agosto. Aqui no domingo, 22 de agosto, seria o quê? Seria o quinto dia. O quinto dia, que são 5 dias, as alegações finais, daria no domingo. Só que domingo não é dia útil. Como que o advogado vai trabalhar no domingo? Vai peticionar no domingo o recurso dele? Domingo não é dia útil. Então, o que acontece? O 798 nos diz o seguinte: a data do vencimento, assim como a data de início, deve ser em dia útil. Como o quinto dia estaria dando no domingo, o que eu faço? Eu prorrogo para o próximo dia útil seguinte. Qual que é o próximo dia útil seguinte? Olha lá. Segunda. Que dia que é segunda? Dia 23 de agosto de 2021. Qual que será o quinto dia? Portanto, o último dia do prazo? Dia 23 de agosto de 2021. Será o meu quinto dia. Olha que legal. Aí eu coloco a observação. Excluir a data da intimação. Qual foi a data da intimação? 17 de agosto de 2021. Eu não conto o dia 17 de agosto de 2021. Eu começo a contar a partir do primeiro dia útil seguinte, não é? E, segunda observação, como o prazo de 5 dias terminaria no domingo, o que eu faço? Prorrogo para o próximo dia útil seguinte. E no nosso caso concreto é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Então, qual que é a data que nós temos que colocar na nossa petição? E a OAB pontua isso, tá? Lá, São José do Rio Preto. Aqui a gente coloca a cidade, viu, pessoal? Que é a cidade que a gente pôs lá em cima, ó. No endereçamento, ó, a competência, ó, o endereçamento a gente coloca aqui embaixo, repete. São José do Rio Preto. E qual que é a data? 23 de agosto de 2021. Estamos datando a nossa petição no último dia do prazo. E um detalhe, hein? Pelo amor de Deus, aqui, ó, não pode, ó, colocar seu nome quem for prestar exame de ordem. Ó. Se você identificar a peça aqui, ó, colocar seu nome, ó, por exemplo, ó, ao invés de pôr advogado, você coloca assim, ó, Christopher Abreu Rabanhani. Ó. Christopher Abreu Rabanhani. Ó. Deitou, hein? Deitou. A OAB não vai nem corrigir a sua peça. Por quê? Porque você está identificando a peça. E a peça tem que ser sigilosa, né? O avaliador que vai corrigir sua prova, ele não pode saber quem que é o candidato. A OAB adota esse método, tá? Então, não coloquem jamais o nome aqui, pelo amor de Deus, ó. Coloque assim, ó. Advogado, advogada, tá? Como eu presto, né? No meu caso é São Paulo, eu ponho São Paulo. Mas se você, por exemplo, também é de Minas, tá? Você pode pôr assim, ó. Não tem prejuízo nenhum, tá? Pode colocar assim, ó. Ok? Ó. Sem problema, tá? Que a gente põe assim, que é daqui, ó. A OAB não vai ter problema nenhum se mudar o estado.